praticamente invisível dos dois lados. Uma camuflagem poderosa que ajudou a proteger a pequena cidade dos piratas normandos que patrulhavam a costa da Espanha, saqueando e incendiando tudo em seu caminho. Aqui, casas e lojas coloridas cobrem as encostas das montanhas, levando até o local mais importante do vilarejo, sua marina. Cudillero foi fundada por pescadores e continua sendo uma comunidade pesqueira até hoje. Observar os navios voltando do mar todas as tardes e comprar frutos do mar frescos direto dos barcos é a atividade preferida pelos moradores. Selvagem, irregular e marcada por altos penhascos, a belíssima Costa das Astúrias era território celta antes da conquista romana da Península Ibérica, que passou a ser chamada de Hispânia por César Augusto, no ano 19 a.C. O som das gaitas de fole celtas ainda pode ser ouvido nesta região, como lembrança do passado deste território. Ao longo da costa, o destino é a Praia de Valdovinho. Ao todo, a região espanhola da Galícia oferece 1.200 quilômetros de praias, com algumas das melhores ondas da Europa. Dizem que aqui a dificuldade não é encontrar uma onda grande o bastante, mas sim uma pequena o suficiente para surfar. Mas para quem deseja um pouco menos de aventura, sempre há lagoas rasas e calmas por perto. Mesmo no verão, banhistas e surfistas que enfrentam o terreno rochoso para chegar a estas praias intocadas podem encontrar uma delas praticamente vazia. Um pouco mais ao sul, fica a cidade estaleiro de Ferrol, onde dois castelos idênticos protegem a entrada do porto da terra natal do ditador Francisco Franco e também do líder socialista Pablo Iglesias. Perto da costa de Ferrol, alcançamos um iate navegando pelas águas azuis do Atlântico. Com 17 estuários, conhecidos aqui como rias, a Galícia oferece a segunda maior área de navegação de toda a Espanha. Em uma península rochosa na entrada do Porto da Corunha, fica a imponente Torre de Hércules. Diz a lenda que depois de matar Gerião, o neto de Medusa, o mítico herói grego enterrou a cabeça do gigante neste local e depois construiu o farol para lembrar sua vitória. Na verdade, este farol incrível foi erguido pelos romanos no século I depois de Cristo. Com 59 metros de altura, ele é o segundo farol mais alto da Espanha e o mais antigo farol romano ainda em funcionamento. Embora os muros externos tenham sido adicionados muito depois, em 1788, grande parte do interior é original, feita pelos pedreiros romanos. O local foi escolhido porque, na época, ficava nos confins do mundo civilizado. Quase 2.000 anos depois, os visitantes ainda podem subir os 234 degraus até o topo e admirar a belíssima costa espanhola e a cidade da Corunha. Este movimentado porto, estranhamente localizado ao longo de uma península, tem sido ocupado desde a pré-história, mas só começou a prosperar depois de ser visitado por Júlio César no ano 62 a.C. Mas a Corunha talvez seja mais famosa por uma batalha de 1589, quando uma mulher chamada Maria Pita expulsou a armada inglesa. Ela pegou a lança do marido morto, matou o porta-bandeira britânico e depois, gritando de cima do muro da cidade, convocou seu povo para derrotar as tropas inglesas lideradas pelo corsário Sir Francis Drake.
A 7 quilômetros dali, atendendo a metrópole histórica há várias décadas, fica o Aeroporto da Corunha. Mais de 800 mil passageiros passam por estes portões todos os anos. Virando para o oeste e seguindo pela costa mais uma vez, o destino é o Cabo Finisterra. Sob a direção de Juan Benet Goitia, que além de ser engenheiro civil, foi um dos grandes escritores do século XX. Da força da água para a força do vento. A Espanha é uma das maiores produtoras de energia eólica do mundo e a Galícia sozinha possui mais de 100 fazendas eólicas, que atualmente fornecem energia para 1,5 milhão de residências. Esta é a Catedral de Santiago de Compostela, um dos lugares mais sagrados do cristianismo e que supostamente abriga o túmulo de São Tiago Maior, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Desde a Idade Média, peregrinos vindos de toda a Europa percorrem o caminho de Santiago para chegar aqui, sob os pináculos e estátuas desta grandiosa catedral. Esta é a quarta igreja erguida neste local, e ela foi construída aos poucos a partir de 1075. Ela foi finalmente consagrada em 1211, mais de 130 anos mais tarde, e sua construção continuaria durante séculos. O resultado é uma mistura da arquitetura românica original com a adição de adornos góticos e barrocos, já que as partes iniciais da estrutura foram danificadas e restauradas. A catedral é o coração de Santiago de Compostela, a capital da Galícia. Diz a lenda que o eremita Pelágio foi guiado até a tumba de São Tiago por uma estrela no céu. Por isso, Compostela ganhou esse nome, que significa Campo da Estrela. A parte oval da cidade, cercada pelo alto muro medieval,
é conhecida como Cidade Antiga. Ela foi praticamente destruída por forças muçulmanas no ano 997, mas foi totalmente reconstruída e fortificada no decorrer do século seguinte. Santiago de Compostela é um local de peregrinação há mais de 1000 anos ininterruptos e hoje está mais popular do que nunca. Quase 250 mil pessoas por ano passam várias e cansativas semanas caminhando centenas de quilômetros para chegar a esta cidade e talvez encontrar um significado para sua fé. Ao sul da cidade, os ciclistas pedalam em direção à glória na corrida anual conhecida como a Volta da Espanha. Sua primeira edição ocorreu em 1935 e ela só foi interrompida algumas vezes, como por exemplo durante a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial. Desde então, ela acontece todos os anos sem interrupção desde 1955. É um dos eventos de maior prestígio do ciclismo e uma das 3 grandes voltas da Europa, junto com a da França e a da Itália. A primeira Volta da Espanha foi disputada por 50 ciclistas que percorreram uma jornada feita de 14 estágios ao longo de 3.411 quilômetros de montanhas e vales. Nas edições modernas, mais de 200 ciclistas pedalam por um percurso um pouco mais curto, mas ainda brutal, de 3.181 quilômetros e meio de estradas espanholas. Embora os ciclistas venham de todas as partes do mundo para enfrentar o cansativo circuito, por uma questão de orgulho nacional, os espanhóis historicamente dominaram a competição, vencendo 30 das 69 já realizadas. Chegamos a Lugo, a única cidade do mundo ainda completamente cercada por muralhas romanas. Elas foram construídas no século III, têm até 15 metros de altura e são pontilhadas por 71 torres e 10 portões. Os muros são feitos de conchas de pedra nas faces internas e externas, e o centro é preenchido com terra e rocha. Eles são protegidos como um patrimônio mundial e considerados os melhores exemplos de antigas fortificações militares romanas ainda existentes no mundo. Apesar do tamanho e da força dos imensos muros, Lugo foi saqueada várias vezes. Suevos, visigodos, mouros e normandos foram povos que destruíram e ocuparam a cidade. Dentro das muralhas de Lugo fica a Catedral de Santa Maria. Como Santiago de Compostela, ela foi
mosteiro seguem os passos de seus ancestrais e continuam a tradição de destilar uma bebida feita a partir de 3 variedades diferentes de folhas de eucalipto plantadas bem aqui nestas terras. Perto daqui fica o Rio Minho, que corta a zona rural espanhola. O mais longo rio da Galícia, o Minho percorre 340 quilômetros, abastecendo vinhedos e fazendas e fornecendo energia hidrelétrica através de suas 3 represas. A poucos quilômetros de distância, no entanto, fica uma fonte de energia muito maior. Concluída em 2013, a represa Santo Estevo é a maior usina hidroelétrica da Galícia e gera energia para cerca de 285 mil residências. Seguindo o rio Sil a oeste da represa, entrando na região de Ribeira Sacra, escondido atrás da floresta, fica o remoto mosteiro de Santo Estevo. Supostamente fundado entre os séculos VI e VII, o mosteiro conta com 3 claustros diferentes em 3 estilos distintos: um românico, um gótico e um renascentista. Declarado monumento de importância histórica e artística em 1923, o mosteiro foi transformado no que é chamado de parador, um tipo de hotel de luxo localizado dentro de edificações históricas. Hoje, os visitantes podem desfrutar aqui de um estilo de vida muito mais luxuoso que o daqueles monges. É possível descansar em um dos 77 quartos, passar o dia no spa ou saborear peixes recém-saídos do rio no terraço de um restaurante com vista para a floresta de castanheiras. Mas para vivenciar algo realmente antigo e suntuoso, é preciso seguir na direção da fronteira com Portugal para conhecer o mosteiro beneditino de São Salvador de Sela Nova. Fundada por São Rosendo em 936, a abadia possui como maior tesouro a Capela de São Miguel, que data de 942. Ela é não só a mais antiga do país, como também é o único monumento medieval espanhol que continua intacto e sem restaurações desde o século X. Grande parte do mosteiro foi reconstruída nos séculos XVI e XVII, inclusive a fachada da abadia, que limita um lado inteiro da praça central de Sela Nova. Muitos consideram o complexo do mosteiro o melhor exemplo da arquitetura barroca desta parte do norte da Espanha. A última parada da viagem é o Castelo de Monte Rei, a apenas 10 minutos da fronteira com Portugal. Construído no século XII e completamente cercado não apenas por uma, mas por 3 muralhas, esta fortaleza foi construída por sua localização estratégica durante as guerras luso-espanholas. Mais que uma fortificação militar, o castelo também contava com um mosteiro e um hospital. Declarado Monumento Nacional em 1931, Monte Rei também tem grande importância literária, como lar da primeira imprensa com tipos móveis da Galícia. Por sua beleza antiga, seu legado cultural e sua força bruta, o Castelo de Monte Rei é um lugar magnífico e o lugar perfeito para encerrar esta jornada.